Bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Tô acordando agora, a casa tá meio escurinha ainda, né? Deixa eu ver aqui. Tem um gato, gente, que ele chama Nino, e o Nino fala. Deixa eu ver, ó, olha só. Porta fechada aqui. Nino! Nino! Abrindo a porta aqui pros meus bichinhos. Gente, pra quem não sabe, eu amo gato, tá? E eu tenho, gente, 5 gatos. Olha lá, esse é o Nino. O Nino, ele fala: Nino! Deixa eu ver se eu mostro o Nino pra vocês. Vem aqui, Nino. Nino! Nino! Nino quer o quê? O que o Nino fala? Porque é de manhã e o Nino quer comer. Olha o Nino aqui, ó. Ó o Nino. Fala, oi, pessoal. O Nino exalou. Nino! Nino! Olha lá o Nino. Olha aqui, gente. Calma aí. Como que eu vou gravar pra vocês aqui? Deixa eu ver. Ó, tem um aqui, ó. Uma gata. Tem o filhotinho da gata. E eles querem o quê? Comida. Por isso, e aí o que acontece? Eu tava agora no quarto, me arrumando, né, pra gravar esse vídeo. E eles estavam chamando. Querem comida. E antes eu ficava esperando, menina. Eu tenho que dar comida pros bichinhos. Gente, isso aqui é a minha vida, esses bichinhos. Eu preciso mostrar pra vocês também. Aqui, estão comendo. Vocês conseguem ver? Aqui, esse aqui é o feio, né? O feio foi pego na rua. E o feio é o mais educado e veio da rua, tá, gente? Ah, essa também, a mendiguinha, também veio da rua. Tá, feio. Come, feio. Come. O feio é mais educado, ele é assim mesmo. Ele pensa, ele não come comida que fica parada no pote. Acho que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver. Olha lá, essa aqui é a mendiguinha. Foi pega debaixo de uma ponte. Ela deu cria, 3 filhotes. Esse é o filhote que nós ficamos, tá? Chama ele de bebê. O nome dele é Laio. Esse é o feio. O feio não é feio, o feio é lindo. Será que dá pra vocês verem, gente? Olha lá. E esse aqui é o Nino. O Nino é o que fala. Cadê o Nino? Nino! 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 O Nino quer o que, Nino? O que o Nino quer? O Nino quer comer? O Nino quer o que, Nino? Vamos lá, Nino, comer. Vamos, vamos. Vem, Nino. Tá. Aí de manhã eu boto a comidinha para meus bichinhos. E depois eu vou cuidar da casa. Vou fazer as coisas. Ah, tem a... Esqueci dela, gente. São 5 gatos, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5 gatos. Calma aí. A outra gatinha é a Ritinha. A Ritinha é brava. A Ritinha não gosta de graça. Com a Ritinha eu descobri que os gatos têm personalidade. Que nem nós humanos, você acredita, gente? Tem ali o feio, que é da rua, mas é educado. Pra comer. Ai, gente. Já tô velha, gente. Vem, vem, Ritinha, vem. Pra comer, gente, ele fica ali no pote dele, não come comida velha, mesmo vindo da rua, é exigente. Se a comida estiver parada, eu tenho que colocar comida pra ele no pote novo, pra ele ver que eu tô colocando a comida, pega do potinho. A outra mendiguinha come todas as comidas que sobram nos potes, é gulosa. A Ritinha não gosta de graça. Essa aqui é a Ritinha. Deixa eu acender a luz aqui. Barulho de avião. Aqui. Essa é a Ritinha. Né, Ritinha? Ritinha, ela, ó, ela é meio chatinha. Você pegar ela no colo, ela te arranha, viu? Né, Ritinha? A Ritinha também é uma gatinha que nós pegamos da rua. Na verdade, a história da Ritinha é um pouco traumática. Ela foi jogada na rua, não sei como que foi. Ficou no meio de uma avenida, os carros passando por cima. Um amigo da minha filha, né, parou o carro, foi lá salvar ela. E aí, ela chegou filhotinha, muito brava, muito rebelde, sabe?
ficava debaixo da cama, cresceu, já tá com a gente já há uns 4 anos. Não, foi castrada, né? A gente cuida dela e a gente já sabe o jeitinho dela, o temperamento dela. Ela é na dela, não gosta que fique enchendo o saco, não gosta que pega ela no colo. E ela busca carinho, ela vem de você, passa na sua perna. A minha filha fala que ela é interesseira, faz carinho na gente quando quer comida. E é isso, bom, vamos lá. Deixa eu me recuperar aqui, deixa eu pegar minha Bíblia. Agora vai ser assim, gente, senão eu não gravo, você acredita? Fico esperando o melhor momento. Ai, quando tiver o melhor momento, quando tudo estiver perfeito, quando a casa estiver limpa, quando não tiver barulho, e eu não gravo. Então eu falei, Satanás, você não vai me enrolar mais não. Por incrível que pareça, antes eu estava vendo o vídeo da, como ela chama, Marinalva. Vou colocar o nome dela aqui depois, pra vocês verem que legal. E Deus falou muito comigo a respeito disso. Ela disse que ela estava se preparando para gravar, ela grava cada palavra, sabe? De uma sabedoria. E aí ela disse que quando ela se preparou para gravar, adivinha o que aconteceu? Começou um pagode lá perto da casa dela, sendo que ela disse que nunca teve isso. Ela falou, e agora? Aí a opção que nós temos é, não vou gravar, só que aí você perde o fio da meada, sabe? Porque viu uma inspiração quando Deus nos dá uma palavra. E ali, ela pegou, deixa eu ver aqui que a Ritinha briga com a outra. A Ritinha e a Mendiga não se combinam, tá, gente? Deixa eu ver se ela entrou aqui. Cadê a Ritinha? Acho que ela foi lá fora. E aí, ela falou, não, foi pro outro canto da sala, da casa, né? E foi gravar os vídeos dela, entendeu? E ali Deus falou tanto comigo, sabe? Através daquela palavra. Quantas vezes eu deixei de trazer uma palavra que Deus me deu, porque minha mãe acordou, começou a bagunça, porque tava barulho. É isso, gente. Eu vou começar a fazer a obra de Deus, senão quem perde sou eu, sabe? Você fica se sentindo frustrada, porque você não consegue fazer aquilo que Deus está mandando. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como que tá a situação. Acordei agora. A casa tá bagunçada ainda. E eu tenho mais uma coisa, sabe? Se eu vou fazer minhas coisas, gravar, tudo, tem que estar com tudo arrumadinho. Eu fico agoniada sabendo que eu tenho que fazer as coisas. Mas agora eu tô me policiando. Falei, não, vou fazer primeiro o que eu preciso fazer. Já levantei, já orei. Levantei pela manhã, levantei cedo hoje. Acordei cedo, acho que umas quase 5 horas. Aí quando eu perco o sono, eu já me levanto e vou fazer meu devocional. Já orei, já falei com Deus. Ai, gente, tô um pouquinho cansada. Ontem eu trabalhei, né? Hoje é segunda-feira. E o que eu quero falar com você hoje é uma palavra simples, tá? Eu vou falar muito com vocês sobre relacionamento, mas a palavra que flui no meu coração eu tenho que trazer pra vocês também. Eu quero falar com vocês, deixa eu procurar, já marquei aqui na Bíblia. O Senhor está falando comigo sobre essa palavra. Aqui, achei. Mateus 6 e o versículo 22, 23. Antes de eu ler essa palavra, deixa eu contar um pouquinho por que eu estou falando sobre isso. Deixa eu beber uma água. Antes de eu começar aqui, eu quero falar sobre essa palavra. Por que eu vou falar sobre essa palavra? Eu estava meditando ontem à noite, me veio essa palavra. O que acontece? Ontem era domingo de Páscoa e eu vou falar pra você algo meu, tá? Eu amo doces, amo chocolate. E eu lembro quando eu criança, chegava o dia da Páscoa, isso me marcou muito. Porque as crianças ganhavam seus ovos de Páscoa. E eu lembro que eu tinha uma vizinha que tinha umas crianças ali, né? E a gente brincava com ela. Nós éramos em 5 crianças, tá? Eu sou a mais velha dos 5. E chegava o dia de Páscoa, meu pai não podia comprar ovo de Páscoa pra gente, nem chocolate, ele também não fazia questão. Como ele era religioso, era cristão, né? Então tem aquelas coisas que a gente já sabe de tudo isso, gente. Que a Páscoa é pra gente relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A morte na cruz, a ressurreição, que é o principal, né? Graças ao nosso Senhor Jesus que nós temos acesso livre hoje com o nosso Deus. Temos direito à salvação eterna. Então isso tem que ser ensinado para as crianças. E meu pai ensinava muito isso para nós. Tanto que eu disse para vocês que na sexta-feira eu me lembro muito disso, ficou marcado na minha mente. Ele colocava a gente sentada ali no sofá para assistir o filme de Jesus Cristo.
E aquilo para mim me marcou. Eu cresci aprendendo a falar sobre Jesus. E nunca crescemos, porque o coelhinho da Páscoa aqui... Não, nada disso, não tirava o lugar, porque as pessoas ficam muito... Quando a pessoa é muito religiosa, ela traz um peso, sabe? Então as crianças, gente, as crianças elas gostam de ovo de Páscoa, elas gostam do coelhinho, essas coisas. Então eu queria também ter isso, mas a gente não tinha. Quando eu tive os meus filhos, eu fazia da tripa coração, mas chegava no dia da Páscoa, eu ensinava eles, eu levava eles na igreja, eles foram os 3 criados na palavra do Senhor, como eu fui, né? O que meu pai me passou, eu passei para meus filhos. Mas chegava no dia da Páscoa, o gatinho fazendo barulho. Chegava no dia da Páscoa, no domingo, tinha 3 ovinhos lá, eu fazia questão, às vezes não tinha dinheiro, pegava o cartão, parcelava, porque eram 3 ovos de Páscoa. E os meus filhos sempre tiveram aquilo que eu não tive. Então nós sempre vamos querer dar o melhor para os nossos filhos, né? O que a palavra diz? Que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, não é verdade? E eu sempre gostei de chocolate, e a Páscoa para mim, tirando toda essa questão espiritual, que nós já sabemos, tem esse lado também da carne, que é comer os ovos de Páscoa, que vai alimentar a minha carne, tá? Então, eu sempre lembro para vocês aí que nós somos corpo, alma e espírito. Eu não sou anjo, nem você, tanto que você não flutua. Você come, você tem todas as ações fisiológicas do seu corpo, não é assim? Então, você é um corpo humano, você é um ser espiritual e carnal. Quando nós alimentamos mais a nossa carne, nós tendemos para fazer as coisas da carne. E quando nós alimentamos mais o nosso espírito, nós tendemos a buscar mais o que são espirituais, tá? Então nós acabamos sendo um ser espiritual. Mas não podemos esquecer que a nossa carne precisa das coisas terrestres, tá? Quando fala assim, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, que essa palavra quer dizer que estamos aqui por passagem, 70 anos, 50 anos, 20 anos, alguns nem nascem, não é verdade? Só é concebido, outros nascem, morrem, outros nascem, vivem 5 anos, 7 anos, é isso, gente. É um período que nós estamos aqui, um período limitado que Deus nos deu, tá? Mas nós temos algo que vai acontecer após a morte. Então é uma vida eterna com Cristo Jesus ou com Satanás. São 2 caminhos, não existe outro. Ou você serve a Cristo, serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não tem outro jeito, não tem meio termo, tá bom? Então é isso. Aí quando nós ficamos mal, muito espiritual, porque o coelhinho, porque não sei. Não, gente, isso é besteira. Ensina a criança, sim, quem é Jesus, o que aconteceu, o porquê da Páscoa. Mas pode comprar o seu ovinho de chocolate, dar para o seu filho, tá? Pode colocar os coelhinhos, que isso é coisa para criança. A criança gosta disso, tá? Então não tem pecado nenhum nisso. E aí eu quero ler para você essa passagem. Por que eu falei sobre isso? Deixa eu ler primeiro. Mateus 6, versículo 22, 23, que diz assim, ó. A luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, depende da maneira como eu vejo as coisas. Se os meus olhos são bons, eu sempre vou ver as coisas boas, eu vou ver o lado bom da coisa. Entendeu? Eu vou conseguir ver as coisas espirituais em tudo que eu vejo, porque meus olhos são bons. Se meus olhos são maus, tudo que eu vejo é treva. Lembra do copo meio cheio e meio vazio? Tem pessoas que vê aquele copo meio vazio. Tem pessoas que vê o copo meio cheio. Então, sempre vai ser assim, tá? Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a maneira de lidar. Então, você vai ver a Páscoa e vai falar da parte boa, da parte espiritual, que é o que diz, né? Jesus ali crucificado, Jesus ali ressurreto, tudo que diz sobre a Páscoa, né? O significado real da Páscoa. E tem um outro lado, que é o lado carnal, sim, que a gente gosta de comer ovo de Páscoa, chocolate, não sei se você gosta, eu gosto. Eu gosto de ver as coisas arrumadinhas. Hoje eu não tenho mais essa coisa de colocar coelhinho de Páscoa, ovos de Páscoa para as crianças, porque as crianças minhas cresceram, né? Mas eu lembro de um dia que marcou muito para eles, que falam sobre isso até hoje, que eles estavam os 3 dormindo, eles moravam na casinha pequenininha, né? Já até deixando as casinhas simples que a gente vivia. E antes deles acordarem, eu fui lá e escondi os ovos aí e falei, o coelhinho da Páscoa trouxe o ovo, né? Aí saíram procurando pela casa, encontraram. Meu Deus, que alegria naqueles olhos daquelas crianças. Aquilo para mim não tinha preço, né? A mãe vê os filhos felizes. E nem por isso eles deixaram de acreditar em Deus, tá, gente? Então pare com isso. Tem uma moça que eu sigo aí, ela chama Família Pirolo. Coloca aí pra você ver. E ela também tem um canal que chama Ageu, acho que é Ageu 2.
Coloca lá depois pra vocês verem. E outro dia ela tava, mostra o andamento da casa dela, a limpeza, as coisas que ela faz, sabe? Uma mulher de Deus, uma palavra tão maravilhosa. Coloca ela, que às vezes você gosta de uma palavra calma, aquela palavra que fala no profundo, Deus usa ela dessa forma. E aí ela mostra lá, ela tem acho que 3 crianças, ou 4 crianças, acho que é 3. E aí ela mostra lá, colocando os coelhinhos, né? Enfeitando a casa dela, e lá vem os religiosos, porque não pode, porque o coelho dá. Gente, pelo amor de Deus. Olha, religioso não é fácil não, viu, gente? Eu vou ser sério com vocês, não tem muita paciência não, tá? Então, eu venho falar pra vocês, sejam livres, mulheres e homens de Deus, sejam leves, tá? É isso que Deus quer. O que importa para o nosso Deus é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou estar sempre falando essa mensagem para você. Isso tem que ficar gravado na sua mente. Tudo que eu fizer, seja andar, seja falar, seja me vestir, seja no meu comer, seja no meu comunicar, seja com pessoas que eu ando, eu deixo de andar, tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Qual que é o seu termômetro? O Espírito Santo de Deus, tá? Então, cada um tem sua visão, cada um tem seu jeito. Alguns têm olhos maus e vão ver as coisas com maus olhos. Outro tem luz no olhar, vão ver as coisas com luz, com grandeza. Vão ver a mão de Deus em tudo. Então, olha só que interessante, o que eu quero te deixar para vocês é um testemunho. Ontem, domingo, eu tenho gasto meu dinheiro aí, colocando as dívidas em ordem, suprindo algumas necessidades do nosso lar. Vocês sabem aí que em dezembro nós passamos por uma enchente e alguns móveis nossos se perderam, né? E, inclusive, tive que jogar fora uma mesa que eu tinha aqui, estragou, né? O gatinho vai fazer barulhinho aqui que tá brincando. Ó, deixa eu mostrar aí pra vocês. Esse aqui, ó, é o filhotinho. Olha, ó o Lion. Eu chamo ele de bebê. O bebê desse tamanho mama ainda, viu, gente? Ó, olha lá, quer descer. Mama ainda, esse neném. Então, e aí, era domingo, e eu tenho uma coisa, tá? Há muitos anos já, eu sempre gostei de ovo de Páscoa e eu prefiro os caseiros. Prefiro os caseiros. Então, sempre que eu podia fazer lá, eu já vi uma pessoa que fazia um ovo de Páscoa. Falei, eu quero 3, né? Um de prestígio, não sei o que. Depois veio o estrufado. E tinha o de colher, né? Eu nunca pude comprar um desse, que ele é caro, né, gente? E eu sempre desejei um ovo de Páscoa de colher, então, mas eu nunca comprei. E nós estamos apertados, eu e meu esposo estamos pagando um negócio nosso aí. No tempo certo, Deus vai nos dar graça aí, nós vamos contar melhor sobre isso. E eu tive que comprar um móvel aqui na minha casa, comprei uma cômoda muito boa, né? Porque o nosso guarda-roupa estava todo bagunçado, porque molhou, né? Estragou, as gavetas estavam caindo, uma bagunça no meu quarto, roupa entulhada. Eu falei, Deus, eu preciso resolver isso. Então, enfim, gastamos dinheiro com outras coisas, dívidas em ordem, graças a Deus, eu estou trabalhando, meu marido trabalhando, o Senhor abriu porta para todo mundo aqui em casa. No meio dessa crise, eu posso dizer que o meu Deus tem guardado nossa vida, tem aberto as portas, tem suprido a nossa necessidade, isso é maravilhoso. E detalhes que a gente tem, às vezes, no nosso coração. O gatinho tá brincando, gente. E eu nem falei nada com Deus sobre isso, porque isso é de menos, gente, um ovo de Páscoa, deixa pra lá, né? E aí, ganhamos aí uns bombons, né? A gente não deixa de comer o chocolate, mas ficou lá dentro do meu coração, porque se eu pudesse, eu compraria um ovo caseiro, que pra mim é isso que me satisfaz, eu gosto de ovo caseiro. Quando foi ontem à noite, domingo, né? Conversei com o pessoal aqui, aí, né, fiz um vídeo e fui trabalhar. Foi um dia maravilhoso no meu trabalho, com a minha equipe ali. Vendemos, um ambiente muito agradável que Deus preparou para mim. Essa empresa é maravilhosa, uma porta que Deus abriu ali, muito maravilhosa. Né? Hoje é segunda-feira pela manhã, estou aqui gravando um vídeo, mas já trabalhei. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, fui comer um pouquinho. A garganta tá seca, sério aí, gente. Eu acordei quase agora, tá? Meu filho tava na casa da namorada, aí ele chegou, né? E isso ficou dentro do meu coração, mas não falei, ai, que tristeza, eu queria ter comprado ovo de Páscoa, ai, Deus, não falei nada, gente. Mas Deus conhece o profundo, Deus, ele sabe o que a gente gosta, até me emociono. Vocês precisam conhecer esse Deus, gente, esse Deus cuida de detalhes, detalhes. Se Deus cuida de detalhe, ele não vai cuidar do teu sonho? Se Deus cuida dos detalhes, que Ele sabe que não sai feliz, Ele não vai cuidar disso que você tem pedido ao Senhor, que às vezes você está angustiado, pedindo, Senhor, eu preciso disso, preciso que uma porta se abre, eu quero, sei lá, eu quero me casar, eu preciso comprar minha casa, eu preciso ser curada dessa doença, eu preciso que o meu filho, meu esposo, não sei o que você tem pedido, não sei o que tem afligido a sua alma. O Senhor fala para você, aquieta o seu coração, acalma o seu coração, confie em Deus.
Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele sabe do profundo da nossa alma, sabe? Às vezes nós mostramos um externo feliz e tem lá dentro uma tristeza, uma angústia, algo que te machucou, uma ferida interna que só o seu Deus conhece. E ele quer te libertar disso, ele quer que você seja livre, ele quer que você conheça como ele é. Por isso eu tenho dito para vocês, leia a palavra. Busque conhecer quem é Deus, você ter essa experiência com Deus. A minha experiência é minha. Eu estou tentando passar algumas coisas para você para te ajudar, mas as suas experiências são suas. Cada um de nós tem a sua experiência. Eu tenho 3 filhos, cada filho meu é de um jeito. Com cada filho meu eu tenho que tratar de uma forma. Tem a Karina que é mais calma, que é mais tranquila. Tem o Guilherme que parece muito comigo, a personalidade dele é muito parecida com a minha. Tem a minha filha Natália, que já é totalmente diferente de mim. Em algumas coisas ela parece, mas ela é mais livre. E tem coisas nela que eu olho e falo, poxa, eu queria ser assim, sabe? Ela quer fazer as coisas, ela faz, ela não pensa no que os outros vão falar. Eu vim quebrando muitas coisas na minha vida, mas ainda estou quebrando. Muita religiosidade, muito peso que colocaram sobre a minha vida. Eu cresci com a minha mãe falando o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, não faz isso que fulano pode pensar isso. Eu cresci buscando ser aceita pelas pessoas, buscando agradar as pessoas, buscando poder me incluir em algum grupo onde eu pudesse ser aceita. Então, buscando fazer aquilo que agradava os outros, deixando de fazer aquilo que me agradava. Então, é um peso, aquela religiosidade, aquela coisa pesada, aquela coisa maçante, aquela caixa pesada nas minhas costas, porque a palavra mesmo fala. Os religiosos, eles não vão entrar e nem deixam você entrar também. Entende? Quem disse isso foi Jesus. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... E eles fazem tudo. Sabe? Por isso que eu tenho uma coisa assim sobre religiosos. Só Deus. Tem muita coisa que está em mim que eu nem falei para vocês o que eu passei. Mas por isso que você vê eu falando, essa irmã é meio estranha, né? Parece que ela não... Ela gosta de Jesus, da palavra, mas ela não gosta da igreja. Não é isso, gente. É a religiosidade que eu abomino, assim como Jesus. Eu tenho conhecido quem ele é, estou procurando conhecer cada vez mais. E essas coisas, sabe, traz um peso para nossas vidas. E Deus quer que você seja livre. Jesus ele deixou bem claro, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Ele sofreu o peso daquela cruz, ele passou por tudo aquilo para que nós possamos ser livres. Livres em Cristo Jesus. Olha o gatinho. Então, gente, é isso. Então, voltando, né? Vocês não esquentam a cabeça, não, como eu disse, às vezes eu saio um pouquinho do meu foco, eu tenho que focar naquilo que eu vou falar. E aí, ontem eu cheguei, comi um pouquinho de macarrão ali, fiquei sentada aqui com a minha mãe na sala. Aí comecei a ver uns vídeos que eu gosto de ver aí de pessoas que eu tenho aprendido muito. E aí, quando foi, meu filho chegou, aí ele passou pra cozinha, né? O que você trouxe de bom? Porque eu sei que a minha dorinha tem uma mão de fada, sabe? Ela faz uns doces lá. Eu falei, eles vão fazer alguma sobremesa? Às vezes ela manda alguma coisa pra mim. E eu sou que nem formiga, tá? O que você trouxe pra mim? Eu trouxe nada, mãe. Ah, Guilherme, trouxe nada pra mim, né? Brinquei com ele, fiquei sentada na televisão. Fiquei sentada aqui na sala, assistindo televisão. Aí lá veio ele com o meu presente que a minha dorinha mandou. Adivinha o que era, gente? Um ovo de Páscoa de colher. Gente do céu, meus olhos saltaram assim, ó. Puf. Falei, gente, que maravilha. Que nem criança. Fiquei toda feliz. Aí eu lembrei. Isso é Deus, gente. É detalhe. Isso é detalhe. Deus tocou no coração dela, ela fez. Nunca aconteceu, né? Elas já estão juntos 5 anos. E esse ano ela me mandou um ovo de Páscoa aí de colher, que ela fez. Gente, pensa no ovo maravilhoso, gostoso. A minha boca até enche de água aqui. Tá lá na geladeira que eu não conseguia comer tudo. Quase comi tudo. Eu falei, calma, Rose, deixa pra amanhã o resto. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha isso aqui, olha. Vocês viram? Meu Deus, isso é Deus cuidando de detalhe. Eu lembro que eu estava trabalhando ontem, e aí eu tô falando com a minha amiga lá, né, conversando um pouquinho, aí depois eu pensei comigo, queria tanto um ovo de Páscoa caseiro, mas só pensei, o ano que vem eu vou comprar, pensei comigo, né, e a vida seguiu, não vou morrer por causa disso, né, gente, mas Deus, conhecer o profundo do meu coração, quis me dar minha bênção, uma coisa simples, né, que para muitos é besteira, mas eu vejo as coisas nos detalhes. Se teus olhos forem bons, se teus olhos tiver luz, todo o teu corpo terá luz, né? Nós vemos os detalhes de Deus. Quando você tem um olhar bom, você consegue ver Deus até nas coisas que são difíceis. Até na dificuldade, você vê o escape, você vê as mãos do Senhor. E é isso que Deus quer para nós, tá bom? Então a mensagem para você hoje é essa, seja livre em Cristo Jesus.
Tenha os olhos bons. Vou ler novamente aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, tá bom? Não deixe que ninguém traga trevas para você, mude o seu pensamento ou te aponte coisas que de repente para você são boas, para o outro é ruim. Então cada um com o seu, cada um cuidando da sua vida. Seja você. Busque a sua identidade em Cristo Jesus, porque Ele tem o melhor para você. Amém? E lembre disso, Deus cuida dos detalhes. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você precisa. Amém? É isso. Deixando essa mensagem para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.